É, irmão Zé. Penso até cheio de água. Sabe que eu tive na Argentina, né? E a gente às vezes vai com essa concepção brasileira na Argentina. Quando você vai pedir um bife de chouriço na Argentina, não tem nada a ver com chouriço mineiro. Né? O bife de chouriço argentino, na verdade, é um pouco preferido. É suculento, né, Felipe Gilberto? O Gilberto está sempre lá, né? Então, conhece. Então, a segunda tipo de comida, além do sangue ou do chouriço, qualquer coisa, por exemplo, tinha pessoa que tinha aquele costume de fazer aquela carne sufocada, aquela galinha que você não cortava o pescoço e deixava a carne ficar, o sangue ficar pisado. Alguém aqui já comeu? Irmão, diz que dá. Lá na França, tem um prato suculento que eles engordam o pato, né? Chama flagrat. Roberto conhece, né? Roberto está sempre na Europa. Não, Roberto? Hã? Então, ele se alimenta, faz com que o pato ele fique gordo, e aí cresça demais a parte do fígado dele, e se alimenta. É um prato francês feito com fígado. Né? Então, a segunda comida, além do sangue, que nós cristãos, biblicamente dizendo que nós não comemos, é a carne sufocada. Quem gosta de sangue, carne sufocada, não te recomendo. Se você está acostumado a estancar o pescoço da galinha, ainda bem que ela não está aqui, porque senão ela ia me bater. Né? Por exemplo, eu estou com 32 anos de casado. Você acredita que eu nunca comprei um frango inteiro em casa? Nunca comprei um frango congelado em casa para mandar cortar. Teve um dia que eu perguntei para ela: e aí, vou comprar um frango, você corta? Não sabe nem por onde começa. Quem dirá uma galinha com pena? De ter que despedaçar, de ter que matar, Damares, segurar o pé, a asa e cortar e passar o frango. Não sabe. Já veio filé de frango, já veio o frango cortado, já veio o frango passarinho. Né? Então a segunda comida que nós não comemos é carne sufocada. E a terceira é comida consagrada. Já lhes falei aqui em outros cursos de ensinamento. Por exemplo, tem algum alimento que eu não posso? Primeiro, sangue bíblico. Segundo, carne sufocada, que a Bíblia diz. Terceiro, comida consagrada. O que é isso, pastor? Por exemplo, tem aí na Moca, em um período do ano, faz lá tipo de uma quermesse, ou uma macarronada deliciosa, macarronada italiana, porém é consagrada. Consagrada lá ao santo dele lá, ao São Genaro, aquele pita. Quando você vai lá, por exemplo, em Salvador, eu tive alguns anos atrás em Ilhéus, né? Ali do lado da Bahia, você vai ver, se deparar muito com aquelas baianas com pipoca, dando de graça. Oh, que maravilha, vou comer. Cuidado. A gente, quando era criança, né? A gente não ganhava dinheiro do pai para comprar doce, a gente vivia no dia do Cosme e Damião, pegando fila para ganhar doce. Quem já pegou fila para pegar doce no Cosme e Damião? Nem sei se tem mais isso. Tem mais isso? Faz tempo que eu não. Mas não pode. Com esse conhecimento agora nós não podemos, porque é comida consagrada. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não é? De certa forma, quando a Bíblia fala de comidas, a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia nos ensina assim, quando a gente vai chegar a alguma coisa, vai comer. Por isso que nós temos o hábito, né? Quem tem bom hábito, de sempre orar a Deus. Porque você não sabe, na verdade, o que você está comprando. Se o dono lá do caminho do arroz que você pega, do café Milão, ou do Jaraguá, ou do outro que você compra, se o dono de repente consagra a sua lavoura, a divindade dele. Tem muito isso. Porque a Bíblia nos ensina que você ora a Deus. Né? Agora, de forma consciente, você não vai comer uma coisa que não é para o seu filho. Né? Por exemplo, passa aí e vê um despacho, que vontade de comer uma galinha. Aí pega a galinha, leva para casa e prepara. Tem pessoa que tem essa coragem. Está com vontade de beber um champanhe, o Roberto. Aí de repente, poxa vida, Deus preparou essa champanhe para mim. Vocês sabem que nós temos aqui na igreja testemunho ao longo desses anos de pessoa que quis dar uma de cretão, passou na frente da macumba, chutou a macumba. Quase perdeu a perna.
Porque tem certas coisas que não precisa a gente tentar Deus. Foi a tentação de Satanás a Jesus, né? Tu é filho de Deus, então pula daí e Deus vai dar ordem. Jesus, não tentará o Senhor teu Deus. Tem coisas que não precisam ser tentadas. Amém? Então esses três tipos de coisas. Entrei com a comida também, a questão da comida. Você sabe que esses dias atrás eu tentei experimentar o sarapatel. Só que a moça que faz é crente. Mas eu não consegui mastigar aquilo. Foi a mesma coisa de tentar comer a puxada. Tem pessoa que faz puxada com sangue. Mas tem que comer puxada na casa de Salvador até hoje, eu nunca mais esqueci. Né? Que não colocou sangue, claro. Então, tem certas coisas que nós não nos alimentamos também. Tem muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Mas, Atos capítulo 9, verso 18, uma palavra conhecida dos leitores da Bíblia, é um capítulo que fala sobre a conversão de Paulo. E esse verso de número 18, aí eu entrei lá na escama, né? Essa ideia de escama é uma escama de peixe. Na verdade, é uma simbologia aqui. A minha tradução, como eu disse para os irmãos, ela tem uma fala de melhor compreensão, e você vai entender. Talvez na sua não seja como a minha, uma Almeida atualizada. Então, talvez a tradução seja um pouco diferente. Então, por favor, acompanhe a minha leitura. Atos capítulo 9, verso 18. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas, repita comigo, umas coisas parecidas com escama. Está falando aqui que é escama? Está falando que é escama? Parecida. Ele voltou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Por favor, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso de número 2. Acharam? Amém. Então me espera aí que eu não achei. 1 Timóteo, desculpe. 1 Timóteo, capítulo 4, 2. Sabia que tinha uma coisa aí. Todos acharam? Amém. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Repita comigo, apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Palavra difícil, né? Vamos de novo? Apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada. Repita comigo, cauterizada. Cauterizada. Repita de novo, cauterizada. Cauterizada. Tem alguma tradução que está escrito ao invés de consciência, mente cauterizada? Mente cauterizada? Todos estão consciência cauterizada aí? Tem alguma tradução diferente? Todos aí é consciência cauterizada? Todo mundo aí? É isso? Amém. Pode tomar assim. Eu estava hoje pensando no que falaríamos à noite, no culto de ensino, de instrução, para cada um de nós, e me veio ao coração, mais uma vez, a lembrança da conversão desse grande homem de Deus, desse maior missionário que a Bíblia descreve nas suas entrelinhas, desse homem que ganhou notoriedade no seu vasto ministério, na sua jornada que o Senhor o comissionou, que o Senhor, palavras dele mesmo, chamou para ser um dos seus apóstolos. Apóstolos, talvez não na primeira chamada, como nós entendemos na teologia, naqueles que tiveram
o encontro com o nosso Jesus, naqueles que foram lá à beira-mar escolhido por Jesus, ou nos meandros da Galileia por Jesus, como os 12 iniciais, mas o apóstolo, que a teologia diz que desse processo de uma segunda chamada, Deus aprove em escolhê-lo para uma grande obra. Dispensa falarmos de forma profunda da vida de Saulo ou Paulo, como queiram. No capítulo de número 9, nos dá um vislumbre e a ideia de como foi esse encontro, como foi o encontro de Jesus com Paulo, aonde foi, aonde aconteceu, o que se deu, os detalhes. E um desses detalhes que nos narra o Dr. Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico amado Lucas, ele descreve de como foi este encontro, o que se deu, como foi os detalhes nas entrelinhas, como foi impactado naquele dia a vida de Saulo. Até então, o perseguidor da igreja, até então, alguém religioso ao ponto de palavras dele mesmo, de estar inserido em uma religiosidade ferrenha, de estar entre e listado juntamente com os fariseus. Já expliquei aqui em outras ocasiões. O judaísmo era dividido por algumas classes de pessoas. O judaísmo tinha lá os fariseus, os saduceus, né? E os fariseus, segundo o estudo, eram aqueles legalistas e aqueles centralizados na lei de forma ferrenha, que levavam a lei a ferro e fogo, que faziam questão dos mínimos detalhes. Este era o fariseu. E a palavra de Deus vai dizer que Deus tem encontro com um desses, chamado Saulo. E a palavra dele, por gentileza, abra isso, por favor, a sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, verso de número 4. É o Paulo mesmo que vai nos dar o testemunho pessoal desta religião, do que ele seguia, do que ele pensava, qual que era o modo comportamental, qual que eram as desculpas, qual que era aonde estava alicerçado a sua instrução e o seu conhecimento em Deus. Falar de conhecimento de Paulo demonstra ou denota um grande tempo, porque Paulo, como já falado aqui por diversas vezes por nós ou por outros obreiros, Paulo ele está num seleto grupo de homens da Bíblia, como pessoas com um conhecimento vasto, com pessoa, quando você vai observar as cartas paulinas, alguém que tinha um trânsito de equilíbrio, de inteligência, de intelecto, ao ponto de discursar em meio de filósofos, em meio de pessoas cultas, em meio de pessoas que podiam e tinham domínio da homilia ou da fala, tinha a arte de falar, a arte de extrair os espectadores. E é esse mesmo Paulo que dá mostras aonde estava respaldado esta fé que então ele tinha. Olha o que está escrito aí em Filipenses, capítulo 3, verso 4 a seguir. Diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Observe, queridos. Olha o detalhe.
um judeu que guardava a lei, que seguia a lei, que obedecia a lei, era circuncidado no 8º dia. Você vai ver lá, descrito também no Evangelho de Lucas, quando o nosso Mestre Jesus, ao 8º dia, cumprindo a lei, os seus pais o trouxeram no templo, para que pudessem fazer conforme a lei. A lei dizia, a criança do sexo masculino era circuncidada, tinha lá a sua operaçãozinha da fimose, cortada em público, né? Que era ao 8º dia. E Paulo está dizendo, o 8º dia eu fui circuncidado, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Só para refrescar a sua memória, quando você vai ver no primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul também é da linhagem de Benjamim. Você vai ver lá. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Deus está nos dando, e Paulo está falando de quem ele era. Qual que era o seu modus operandi, qual que era o seu comportamento, qual que era talvez a sua motivação de perseguir os cristãos da época, porque ele estava preso à sua religião, ele estava cego na ignorância. E interessante, eu estava pensando sobre isso, porque quando você lê o contexto aqui, a impressão que se tem, que é uma coisa lógica, de você logo deduzir que Lucas está simplesmente falando da cegueira física, porque é nítido, quando você lê o capítulo de 19, quando Jesus aparece para Saulo no caminho lá de Damasco, quando ele cai por terra, e a Bíblia vai dizer que uma das coisas que aconteceu nesse encontro, no aparecer de Jesus, como uma luz que brilhava, e o escritor é feliz em dizer que era como um sol do meio-dia, como uma coisa brilhosa, como uma coisa incandescente. É como o sol do meio-dia, que você tenta olhar para ele diretamente, você não consegue, logo a sua vista vai ficar ofuscada. E a vista de Paulo não só fica ofuscada, mas o escritor ele traz um detalhe, ele fica cego ao ponto de não conseguir mais andar por si só. Tem que alguém o direcionar, tem que alguém guiar. E a primeira vista da impressão do texto, dentro do contexto, é que o escritor está simplesmente falando de uma cegueira física. Mas quando nós observamos, guiados, dirigidos e orientados por Deus, nós entendemos aqui que o Senhor está dizendo não simplesmente de uma cegueira física, mas o Senhor está dizendo de alguém que ele encontrou no meio do caminho, que ele marcou no meio do caminho, que ele chamou no meio do caminho, alguém que era cego espiritualmente, alguém que enxergava, alguém que tinha um intelecto, alguém que tinha sabedoria, alguém que tinha talvez conhecimento, alguém que tinha uma religiosidade, alguém que tinha a linhagem de Israel, alguém que era da tribo de Benjamim, alguém que era filho de Abraão, alguém religioso ao ponto de perseguir, de matar por causa da religião. Mas a palavra aqui nesta noite é alguém que enxergava humanamente dizendo, mas alguém que espiritualmente estava cego, alguém que tinha nos seus olhos coisas parecidas, como escamas, coisas coisas que impedem ver na
mas que tira, na verdade, o real propósito, o real significado. Estas escamas aqui parece que é como um arqueiro no olho. Parece que é a palavra de Jesus usada em Mateus capítulo 7. É como uma trave, é como um impedimento. É uma coisa que nos impede de ver na integralidade. É uma coisa que nos faz enxergar na parcialidade, no panorâmico. É uma coisa que nos faz enxergar, que Deus vislumbre numa ótica que nós não conseguimos, que nós achamos. Mas a Bíblia diz que naquele dia que Paulo encontrou com Jesus, coisas parecidas nos seus olhos, como escamas, caíram. E ele voltou a ver. Amém? Ele voltou a ver. E eu pensava sobre isso. Porque esta palavra é uma palavra propícia nos dias atuais, pastor Gilene. Por quê? Porque tem pessoas que enxergam. A Bíblia até nos mostra isso. Tem pessoas que enxergam. Mas eu não estou falando simplesmente de uma visão intelectual. Não estou falando de uma percepção humana. Estou falando aqui do prisma espiritual. Alguém que talvez ainda não teve um encontro com Jesus, que a sua visão está deturpada, que a sua visão está contaminada, que a sua visão está talvez impedida, e você talvez de forma parcial, de forma não na integralidade, não consegue entender e compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque ainda tem escama. E pessoas com escamas nos olhos, a sua visão é uma visão talvez que não é a realidade. Talvez seja uma visão humana, panorâmica. Talvez seja uma visão que todo mundo enxerga, mas eu estou falando aqui de uma visão espiritual, de voltar a ver de forma espiritual. E nós vamos encontrar alguns exemplos na Bíblia para dar uma base nisso que eu vou dizer. Nós ouvimos aqui algumas coisas no domingo passado, né? E deixa eu ficar só nisso. Deixa eu usar aqui como introdução do que nós ouvimos aqui no domingo passado. Lá do conhecido episódio que Moisés levanta 12 príncipes das 12 tribos de Israel e os manda espiar a terra. Está lá em Números, capítulo de número 13, nas entrelinhas lá. A palavra de Deus vai dizer que os espias vão espiar a terra. Vocês conhecem bem a história. E diz a Bíblia que eles estão voltando lá para trazer o relato. E quando eles voltam, todos têm uma concordância. Todos estão de comum acordo. A terra é boa. Você vai ver isso no início do capítulo 13. Todos concordam. Realmente, Moisés, a terra mana leite e mel. A terra é abençoada. Sim ou não? Esse foi o primeiro relato. Só que de repente agora há ali uma diferença de visão. Primeiro, ali tem dois grupos que não estão divididos na porcentagem igualitária. Tem ali dois grupos que estão divididos em 10 e 2. 10 estão dizendo que, muito bem, todos os 12 disseram que a terra é boa, que a terra mana leite e mel. Mas 10 estão trazendo o relato. Moisés, a terra tem gigante. Moisés, nós somos como gafanhoto no meio deles. Ou seja, facilmente nós vamos ser destruídos. Segundo, o segundo grupo, Josué e Caleb, os dois, estão dizendo, sim, tem tudo isso, tem gigante. Mas, nós não estamos pautados naquilo que nós enxergamos lá. Nós não estamos pautados naquilo que os nossos olhos físicos viram como
Nós estamos pautados naquilo que Deus prometeu. Nós estamos pautados naquilo que o Senhor disse para nós. A terra é nossa e nós vamos ir lá e vamos possuir. Tem gigante? Tem. Mas no nome do Senhor nós vamos possuir e tomar posse da promessa do Senhor. Observe, irmãos, eu vejo aqui algo interessante. Eu vejo aqui 10 espias com escamas nos olhos. Ou melhor, com coisas parecidas com escamas. Você fiel ao texto. Com coisas parecidas com escamas. É verdade. Às vezes nós estamos assim. Esse ano nós começamos um ano de propósito. Vamos iniciar nossa semana profética. Como eu disse para os irmãos também, nós vamos falar bastante de fé. Foi a minha fala para algumas pessoas no finalzinho do ano, né, que estiveram conosco, né, que nós estamos muito acomodados naquilo que nós podemos. E isso não é fé. A Bíblia, quando fala de caminhar de fé, andar de fé, enxergar pela fé, não é uma fé que enxerga aquilo que nós podemos, aquilo que você pode tocar. Isso não é fé. Paulo é feliz quando escreve assim. Essa fé que você consegue enxergar não é fé. Essa fé de acreditar em coisas temporais, em coisas transitórias, em coisas ali que você consegue perceber, isso não é fé. Aí Paulo diz assim, que nós não andamos por vistas. Quem que está explicando? Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós acreditamos. Quando as escamas caem nos nossos olhos, nós passamos a enxergar melhor. Nós passamos a enxergar mais. Temos as mesmas visões das pessoas, das lutas, das adversidades, dos problemas, das aflições da vida. Só que nós enxergamos tudo isso com uma ótica sem escama, com o nosso olho livre de enxergar, aleluia, de elevar os nossos olhos para além dos montes, porque é de lá que vem o nosso socorro, aleluia. É de enxergar que no meio de uma porta aberta, no meio de um mar bravio, o olho sem escama enxerga e percebe a presença do eterno Deus, a presença de um Deus que não falha, a presença de um Deus que não tem sombra de variedade, a presença de um Deus que não murcha, que não muda, que não volta atrás do seu decreto. Foi feliz e inspirado por Deus Isaías quando escreve: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Esse é o Deus. Só que às vezes nós não temos essa compreensão. Por quê? Porque estamos como Paulo no caminho, Diácono Francisco. Estamos com coisa nos nossos olhos, coisas parecidas como escamas. Não é verdade? Ou não é assim? Às vezes nós enxergamos a luta, o problema, a dificuldade. Só que às vezes as escamas, ou essas coisas parecidas com escamas, nos impede de ter uma visão clara da vontade do Senhor. Uma visão do prisma de fé, como foi a visão de Caleb e de Josué. Aí o escritor dos Hebreus vem tentando explicar um pouco da fé, porque eu vejo uma tentativa, porque fé é muito mais do que isso. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quem quer agradar ao Senhor? Quem quer agradar ao Senhor? Um dos requisitos que agrada ao Senhor na nossa vida, ou a nossa vida agrada a Deus, é ter fé. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Portanto, é necessário aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Então é um requisito básico. Alguém que de repente caminha com o Senhor, irmão, 10 anos, 20 anos, 30 anos,
consegue ter essa percepção. Você fala de fé com ele e não entende, não caminha. Pastor, até esqueci o nome dele, um livro que tem em casa, Andando no Campo da Fé. Ele tenta explicar isso, a caminhada de um cristão, ou a caminhada de cristãos, como os desafios, as demandas que vêm, aí você denota, aí você observa, será que uma pessoa de fé, irmãos, nós conhecemos o tamanho da nossa fé, é na hora da adversidade, é na hora da prova, é na hora da luta, é na hora do nosso comportamento, é na hora das nossas atitudes, é na hora do vamos ver, dizer que tem fé, bater no peito que tem fé, na hora que está tudo bem é mais fácil, é muito fácil. Só que às vezes, nós não conseguimos enxergar a real vontade do Senhor. Por quê? Porque temos coisas nos nossos olhos parecidas com escamas, que impedem de nós enxergarmos a bênção do Senhor. Não é verdade? Amém? Às vezes, coisas parecidas com escamas nos fazem perder a percepção. Puxa vida, tem gigante, e aí, o que eu faço? Não, mas o Senhor é o dono da terra, que diz os salmos, né? Do Senhor é a terra e todo que nela há, e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra, o salmista chega a dizer. Observe, queridos, existem algumas pessoas que olham e não enxergam. Parece um paradoxo, parece uma coisa absurda, mas é bíblico. Eu não sei se vocês já tiveram isso, eu acredito que a maioria de nós já tiveram. Quem já perdeu alguma coisa dentro de casa? E você tinha a certeza que estava lá. E de repente você vai lá, vai uma, duas, três e não acha. Aí de repente você volta, com a cabeça mais fria, e estava lá onde que você. Quem já teve essa. Isso acontece todos os dias comigo, né, irmão? A gente já está ficando meio velho. Eu estava vindo para a igreja agora, ainda bem que a Ana estava na sala. Por quê? Estava na sala com o netinho, cuidando dos pais não aconchegados, né? Porque eu ia vir de camisa social, de roupa social e de chinelo de meia. Aí quando eu estou saindo, Gilberto, está vindo para a igreja, descer para ir pegar o carro, você vai para a igreja desse jeito? Eu não vou. Estou de chinelo. Misericórdia, ia ficar bonito, né? Lindo. Opa, você se machucou o pé? Talvez seria a minha desculpa para não pagar o mico, né? Mas já tiveram aquela impressão de você de repente vai procurar alguma coisa e você passa em cima do negócio e não enxerga. Essa é a ideia aqui. É de você olhar, de você estar com o olho aberto, mas você não enxergar. Por gentileza, abra sua Bíblia, por favor, comigo. Mateus capítulo 13. Usa os irmãos agora, do verso 13 ao verso 17. Verso 13 ao 17 do capítulo 13 de Mateus. Por favor. Cada um leia um versículo, para que todos aí aproveitem a riqueza da palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, verso 13 ao 17. Escuta, Jesus está explicando aqui por que ele se utilizava da metodologia ou da didática de falar com seus ouvintes por intermédio de parábola. Vocês sabem o que é parábola? Vocês sabem o que é parábola? Alguém arrisca? Parábola. O que é uma parábola? Meu Deus! O que é uma parábola, irmãos? O que é uma parábola? Uma história. É usar um exemplo trivial para tentar trazer um ensinamento. É uma parábola. Observe na Bíblia, Jesus não é um embelezador de parábola. Parábola você já vai encontrar no Antigo Testamento. Eu preguei aqui num trabalho regional, muitos anos atrás,
a parábola do espinheiro. Lembra? A parábola do espinheiro é uma parábola. É utilizar alguma coisa fictícia para você trazer um ensinamento. Por isso que você vai ver a metodologia de ensino de Jesus se utilizando de árvore, se utilizando de pássaros, se utilizando de coisas triviais, para que as pessoas tivessem uma melhor compreensão. Está ali o versículo, ele dizendo por que falava com parábolas. Ele está dizendo assim: por isso eu falo com eles por meio de parábolas. Por quê? Vendo não vem. Como é que, será que parece uma coisa absurda? Como é que alguém não vê e não vê? Ó, vendo não vê, ouvindo não ouve e nem entende. É alguém que está, Jesus, fazendo algumas coisas, ou falando algumas coisas, entra por aqui e sai por aqui. Né? É verdade, irmãos. Às vezes, de final de semana, né, quem tem o hábito de estar frequentando os cultos de ensino, às vezes não fica boiando. Mas sabe que tem hora que a gente começa a falar algumas coisas aqui, e você vê os irmãos assim, parece aqueles passarinhos voando na cabeça deles assim, dando volta, né? O que ele quis dizer? Né? Porque tem algumas coisas na Bíblia que é assim. Se você não tiver, né, se estiver pautado ali, aquilo não tiver ali de uma forma fácil na sua compreensão, o pessoal fala aqui e você fica boiando. É aquela linguagem que a gente às vezes fala pentecostal, né? Se a gente fala assim, enche teu vaso. Aí você fala lá no ônibus de alguém que não conhece a fé, não serve ao Senhor. Onde Deus mandou encher o vaso. Alguém vai compreender. Não é assim? Hã? Por quê? Porque são coisas espirituais. Coisas de uma linguagem espiritual. A palavra também é assim. Jesus se utiliza de parábolas, tentando, ou com a ideia, ou com o intuito de trazer um ensinamento, falando de alguma coisa verdadeira, para que eles pudessem compreender. Olha o verso 14, por favor, alguém. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de radar as suas ouvidas. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendem com o coração e com o espírito. Não parece uma coisa absurda? Fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam o coração e se convertam e sejam curados. As pessoas fecharam os olhos, estão com os ouvidos tapados. É isso que o contexto quer dizer. Olha o verso de número 16, por favor. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17, último. Porque é para os que eles prosperem, os justos edificaram o que faz bem, e não crie, e ouvir o que faz ouvir, e não ouvir. Amém? A ideia aqui é de que as pessoas que deveriam enxergar, que deveriam valorizar as coisas que Deus fizera na história, a história passou por eles e eles não conseguiram enxergar. E quando eu lia isso aqui, eu fiz lá um compêndio no sentido de trazer esse contexto do que estou dizendo. Aí eu compreendo por que às vezes eles viveram um período na história onde Deus fizera grandes coisas, onde Deus operara grandes milagres, mas viram e não enxergaram. É a ideia do texto que nós escolhemos como base no que estamos falando. É alguém que está enxergando fisicamente, mas está cego espiritualmente. É alguém que está enxergando, mas os seus olhos têm coisas parecidas como escamas. Por favor, Paulo tenta falar sobre isso.
coisas temporais. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Quem achou, por favor, leia. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior procura se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não acreditando glória nas coisas que se veem, mas nas que se vão e não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A ideia do temporal aqui é a ideia de um período, é a ideia de um tempo. Por isso que ele diz a respeito da nossa leve e momentânea tribulação, porque ele entende aqui que mesmo passando qualquer dificuldade que passamos, tem um tempo de duração. A nossa vida tem um tempo de duração. Só que ele traz neste contexto, no sentido de ânimo, uma perspectiva de fé, de eternidade. E eternidade aqui é algo sem fim, é algo que não é temporal. Então, qual que é a ideia? Alguém que tem coisas parecidas com escamas nos olhos, só tem percepção de coisas temporais, só vive no hoje, só vive no agora, só vive na perspectiva desta terra, desta vida, dos anos que você tem ainda, ou que você pensa que tem, que na verdade nós pensamos, nós podemos até fazer planos, só quem sabe é só Deus, se teremos futuro, ou se temos dias ou anos futuros. Aí ele diz assim, de coisas temporais. Quem tem coisas parecidas nos olhos como escamas, só fica no temporal, só fica no telúrico, só fica no terreno, só fica na terra, só faz planos de vida, de uma condição abençoada ou uma condição, de certa forma, sobremaneira sossegada nesta terra. Só que quem um dia teve um encontro com Jesus, como Paulo teve, estas escamas caem. E ele, claro, tem uma percepção temporal, porque nós estamos no mundo, nós não somos anjos, nós não somos seres espirituais como anjos, que não tem corpo, que não tem matéria. Nós temos matéria, nós somos, na sua maioria, dominados por nosso instinto carnal. Esta briga que vai perdurar até enquanto estivermos aqui nesta terra. A carne gostar das coisas da carne, mas o Espírito, aleluia, ter sede de Deus. Por isso que Jesus foi feliz quando disse aos seus discípulos: orem para que a sua carne, a carne é fraca, mas que o seu espírito possa estar pronto. Quem tem coisas parecidas como escamas nos olhos, não consegue ter a percepção de coisa eterna, não consegue ter um vislumbre de eternidade. Irmão, se serve de motivação para você, coloque como alicerce na sua vida esse texto de Paulo. Por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia. Quem já se cansou diante das lutas da vida? E quem já percebeu que
mesmo no cansaço, a luta passou, ficou para trás, a adversidade ficou para trás, e você foi renovado, como diz o salmista, a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. A sua força no Senhor foi renovada, o seu ânimo no Senhor foi renovado. Teve desgaste no seu exterior? Teve, mas dentro do seu interior você cresceu, você se desenvolveu, você amadureceu diante do Senhor. Por quê? Se o seu exterior está se desgastando, o seu interior está se renovando dia após dia para a glória do Senhor. E quem tem a sua vida renovada dia após dia, consegue ter esse lapso de compreensão. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ô irmão, essa ideia aqui é a ideia de que Jesus está chegando, a qualquer momento ele está chegando. Amém? É a mesma ideia do Salmo de número 30, verso 5. Choro dura uma noite. Oh, que noite! Tem noites que duram anos. Mas é uma perspectiva de fé. A luta está durando, mas de manhã vai chegar a alegria. Essa é a ideia. Quem tem a sua vida renovada dia após dia, não é a tribulação que vai fazer você parar, não. Eu estou no coração com uma mensagem já de anos e quero pregá-la um dia, se você não me permitir. Vocês sabem, alguns anos atrás eu estive lá no Coliseu e estudei sobre o Coliseu. Dos horrores que ali aconteceram. Há quem diga, e senti isso mesmo também, quando eu estive lá, o peso que tem aquele lugar. De milhares de cristãos que foram mortos como um espetáculo para os romanos. Como pessoas que arrancavam lá pele de ovelha, colocavam ensanguentado em cristãos e abria-se os cordões para as feras. E à medida, a opção que alguns tinham de nega Jesus, abandona Jesus, que você vai ser livre disso aqui. E eles preferiram a morte. Que fé era aquela? Era essa fé, era a singularidade desta fé que Paulo tenta explicar aqui no texto de Coríntios. É uma breve, momentânea tribulação, que para nós está produzindo um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, tem um tempo de duração. É a explicação da Bíblia para a vida, é um vapor que levanta, é como a planta, é como algo que aparece e à tarde não tem mais, é algo temporal. Mas ele resume e exprime esse entendimento, levando um prisma de fé, dizendo: mas as que não se veem, as coisas que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo, são coisas eternas que estão me esperando. É Ele mesmo que escreveu. Aleluia! Aquilo que o olho humano não viu. Ah, que maravilha! Aquilo que as escamas não impediu de ver. Aquilo que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que vão estar ali naquele grande dia. As escamas, irmãos, elas nos fazem enxergar só o temporal, só o telúrio, só o terreno, só os limites que temos e que não temos. Mas, por favor, a importância que devemos dar aos nossos olhos, a importância que devemos dar a enxergar com clareza,
foi o ensino do nosso mestre Jesus ao dizer aos seus discípulos a respeito dos olhos. Por favor, Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Aleluia! Mateus capítulo 6, verso de número 22 e 23. Por favor. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Alguém achou? Amém? A lâmpada do corpo são os olhos. E se a lâmpada do corpo é os olhos, os meus olhos não podem ter coisas parecidas com escamas. Amém? Eu tenho que enxergar com clareza. Se os olhos são a lâmpada do corpo, e denota-se, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. É a importância de a cada dia pedir para que o Senhor dê um encontro conosco. Que o Senhor encontre-nos no meio do caminho, no meio dos convites que Ele nos fazem, ou que Ele nos faz a cada dia, para que possamos ver as coisas parecidas como escamas caírem, para que os nossos olhos sejam bons. Não foi assim que um dia, inspirado por Deus, João escrevera a uma das igrejas lá da Ásia, a uma das igrejas daquela região da Ásia, chamada Laodiceia. Por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, verso de número 18, conhecido, diz assim: eu aconselho que compre de mim ouro, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio, repita comigo, colírio, colírio, para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Amém? Colírio do céu faz escamas cair. Amém? Colírio do céu faz coisas parecidas com escamas cair. Colírio do céu faz com que nós possamos enxergar de verdade. Sabe, meus irmãos, eu estava me lembrando agora à tarde de um texto que particularmente eu gosto demais, que fala da escrava Agar. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 21. Vocês conhecem a história, não precisa de eu fazer desde o início, né? Vocês sabem disso. Abraão, na sua visita ao Egito, subiu com a escrava Agar. Essa escrava que mais à frente vai ser dada a ele como mulher, para ele ter relação, e automaticamente a lei dizia na época que o filho era descendente, ou o filho poderia ser a sua senhora. Vocês bem sabem, Sarai não gerava. Isso vai causar um desconforto, vai nascer Ismael, vocês conhecem, né? Você vai se deter alguns detalhes da Bíblia, que eu particularmente gosto também demais, porque a gente fala muito da descendência de Isaac, né? Que vai depois sair Jacó, e vai sair lá o povo hebreu. Mas se você olhar também a descendência de Ismael,
descendência de Ismael foi abençoada, tinha a bênção de Deus através de Abraão também. Você vai ver isso. Agar, no capítulo 21, não vou entrar nas rivalidades, o que fez ela sair da casa do Abraão, da segunda vez. Na primeira vez ela sai grávida e o anjo do Senhor a faz voltar. Na segunda vez aqui, ela já está saindo com um rapaz já crescido, e Abraão a despede com um odre e com um pedaço de pão, e ela vai para o meio do deserto. O texto está dizendo isso no capítulo 21, especificamente no verso 19, que eu quero me ater, se você estiver com a Bíblia aberta. Ela está no meio do deserto, acabou agora a água do odre, acabou o pão, e ela não quer ver o menino morrer, porque essa é a sentença de alguém que está no meio do deserto. A sentença: acabou o pão, acabou a água, vamos esperar agora a hora de morrer, não dá para fazer mais nada. Mas o texto, capítulo 21, verso de número 19, me chama a atenção, porque diz assim: então Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Observe, irmãos, algo interessante aqui. Ela saiu para um outro lugar, ela foi procurar o poço, ou de repente simplesmente Deus abriu o olho dela e ela enxergou o poço? Concordam comigo que o poço estava lá? Concorda comigo que o poço já estava lá? Quem concorda comigo que o poço já estava lá, diz aleluia! Aleluia! Por que ela não enxergou? Aí eu entro. Por quê? Porque os seus olhos tinham coisas parecidas com escamas. E olhos com coisas parecidas com escamas, que aí eu posso dar muitos nomes aqui, não consegue ter a percepção de algo que Deus já preparou, que já está lá para você, preparado por Deus. Amém? Quando de repente você não consegue ter essa percepção, quando você não consegue ter esse vislumbre da realidade espiritual do momento, você não entende. Aí eu começo a entender. Por quê? Porque Agar, no texto que nós usamos, não conseguiu enxergar, porque olhos que têm coisas parecidas com escamas não enxerga algo que já está preparado de Deus para cada um de nós. Deixa eu profetizar que esse ano Deus vai fazer você enxergar muitas coisas que Ele já preparou para você. Toma posse disso? Amém? Coisa que já está lá. Talvez você já está vendo o caos, mas em nome de Jesus você vai voltar para casa sem escama, sem coisa parecida com escamas nos olhos, e você vai começar a enxergar, porque a Bíblia diz: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu. Você pode orar comigo assim e dizer assim: Senhor, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja. Tira, vamos lá, tira as coisas parecidas como escamas que me impedem a enxergar. Amém? Outro relato bíblico interessante de fazer alusão nesta noite. Lucas capítulo 24. Jesus acaba de ser crucificado. Jerusalém está triste. 2 discípulos voltando para uma aldeia chamada Emaús. De repente, vem contando as fatalidades do que tinha acontecido, decepcionado. Aí de repente alguém se aproxima e começa a andar com eles. E começa a andar com eles. E começa a escutar as lamúrias. Aleluia. E de repente Jesus começa a mostrar. Não era necessário. E começa a falar o que eles estavam cansados de ouvir. Cumprindo-se aquilo que nós havíamos citado aqui alguns versículos antes. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem ouvidos, escuta, mas não internaliza. Aquela pessoa que escuta, mas não internaliza a palavra que Deus fala. Aí de repente aconteceu tudo o que aconteceu. E sabe qual foi a hora que eles percebem? Não era a palavra.
a Bíblia diz que eles convidam Jesus ali para entrar, de repente Jesus parte o pão e eles parecem que cai a ficha. E eu coloco isso aqui, caem as coisas parecidas com escamas. E eles enxergam. E um fala para o outro, você não percebeu nada? Que quando ele falava, o nosso coração ardia. Glória a Deus. Por quê? Porque, queridos, quando coisas parecidas com escamas caem nos nossos olhos, o nosso coração arde. O nosso coração sente a presença de Deus. Aleluia! Encerro aqui, nesses 4 minutos finais, com uma oração de Paulo a respeito de enxergar, de visão. Por favor, Efésios capítulo 1, verso de número 18 ao 21. Glória a Jesus. Um dos meus propósitos esse ano, está na minha lista dos 10 que eu havia falado com os irmãos. No último domingo, dia 27, temos aqui na igreja o desafio, né? Proposto. Vamos trazer uma carta com 10 propósitos do ano e 3 ticados. E está nesses 3 ticados para ele. Né? Eu quero conhecer Éfeso esse ano, se Deus quiser. Né? Está ticado. E Paulo fala aos irmãos de Éfeso, região da Turquia, né? Capítulo de número 1, verso de número 18. Efésios, capítulo 1, verso de número 18. Olha o que está dizendo. Vou ler na minha tradução, para melhor compreensão. Diz assim: peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança dos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita das regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo, Paulo está fazendo da sua fala uma oração, pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração. Olhos do coração aqui, eu entendo um olhar de fé, um olhar na perspectiva espiritual, um olhar sem entrave, sem impedimento, um olhar sem coisas parecidas com escamas. Amém? Esse ano eu estou orando ao Senhor: Senhor, tira toda coisa que parece escama dos meus olhos. Por quê? Eu quero enxergar as tuas coisas na integralidade. Eu quero conseguir perceber a tua vontade, a tua plena vontade. Amém, meus irmãos? Detalhe para vocês: Agar e Ismael, o texto está dizendo que eles observam a distância de um arco de flecha. Quem tem Bíblia Thompson em casa, página 1387. Pesos e medidas. Arco de flecha equivale a aproximadamente 100 a 150 metros. Arco de flecha. Quando você vê Lucas dizendo tiro de pedra, Jesus está orando lá no monte com os discípulos do Getsemane. Lucas capítulo 22 fala também de uma distância não muito trivial nos nossos dias. Distância de um tiro de pedra. Distância de um tiro de pedra equivalia a 20 a 30 metros.
quando Jesus está distanciado um tiro de pedra, ele está aproximadamente de 20 a 30 metros distante dos discípulos orando. Amém? Cunho de conhecimento, jornada de um sábado. Quando você vê lá Atos capítulo 1, verso 12, também há uma distância. Jornada de um sábado equivalia a 888 metros, quase 1 quilômetro. Jornada de um sábado. Quando alguém fala assim, e foi na jornada de um sábado, equivale a 1 quilômetro. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa, todavia, tirar qualquer coisa da nossa visão que seja parecida com escama. Amém? E como diz Atos 9:18, e ele voltou a ver. Volte a ver. Olha para o seu irmão do lado aí. Volte a ver. Amém? Glória a Deus. Falar em voltar a ver, então uma guerra terrível, né? Óculos começou com 1, depois foi para 1,25, 1,50, 1,75. Já vai enxergar a Bíblia, agora já está no 2. Meu Deus, para aí, Jesus. Eu achava bonito, Senhor, mas tá bom.